Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo de reflexão com vocês. Obrigado por estarem me acompanhando nesse momento, um momento de prazer de estar aqui compartilhando com vocês do meu pensamento, da minha visão de mundo, da minha forma de enxergar a realidade. Como sempre digo, eu também sou um buscador, assim como cada um de vocês. Eu não sou dono da verdade, eu não sei de nada, eu não me baseio em nenhuma teoria fixa, em nenhuma doutrina, em nenhuma religião. É apenas a minha visão de mundo que eu colhi ao longo desses 60 anos de existência, que eu quero compartilhar aqui com vocês. E quero que vocês também compartilhem a visão de vocês através dos comentários. Eu estou aqui hoje motivado por um de nossos companheiros da nossa família luminosa chamado Creso Pereira, com base em um vídeo que eu publiquei há algumas semanas, que falava da questão da evolução da consciência, né? Da nossa constante movimentação no sentido de melhorar, nos melhorarmos como seres humanos e ampliarmos a nossa consciência. E ele perguntou: como ficam, como fica a política e os governos diante dessa expansão consciencial? E eu pergunto a vocês, o que é que vocês acham? Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Dê aí suas opiniões, inclusive nosso amigo Creso também fale aí sua opinião em relação à questão política e de governo diante da questão espiritual. É uma coisa que a gente muitas vezes foge, né, dessa temática, porque aparentemente são duas coisas que muita gente quer conciliar, né? Política, governo, religião, espiritualidade. Muita gente quer conciliar, muita gente quer fugir dessa temática, porque é muito problemática essa aproximação dessas duas áreas de nossa vida. Mas são áreas muito importantes e eu acho que a gente deve conversar sobre isso sim. Uma vez, falando aqui mais uma vez de Jesus, eu quero dizer, lembrar sempre, Jesus para mim não é religião. Jesus para mim é só um ser divino, um ser de luz extremamente evoluído que encarnou e veio nos ensinar sobre quem somos nós, sobre o que somos nós, sobre o que estamos fazendo aqui, de onde viemos, e veio nos dar dicas, né, para a nossa felicidade, para a nossa alegria e para que nossa alegria seja completa, como ele mesmo falou. E ela se completa na eternidade, essa nossa alegria. Então, eu quero sempre usar Jesus, ter a liberdade de usar sem ser rotulado de religioso, porque Jesus não veio fundar nenhuma religião, não fundou nenhuma religião, apenas ele foi incorporado a muitas religiões que, inclusive, recriaram o Jesus da forma como elas quiseram. Né? E eu trago aqui o Jesus que eu compreendo. Então, uma vez, né, para encurralar Jesus diante também dessa mesma temática de política e espiritualidade, perguntaram a ele: é justo, Jesus, que a gente pague a César esse imposto que ele cobra da gente? E olha que César era um imperador romano, né? Um imperialista, um dominador que veio para dominar uma nação, invadiu uma nação que não era dele e estava ali sugando os recursos financeiros de uma nação, de um povo que não era o dele. Logicamente, né, que o povo sofria, não ficava satisfeito com aquela forma de exploração, né, por um governante de outro país que estava ali oprimindo as pessoas sem distinção de ricos e pobres, oprimindo a todos, mantendo uma elite privilegiada, uma elite religiosa, uma elite política também local, que era a política de Roma, né?
era manter os reis, tanto que existia lá o Herodes, né, na época, era o Herodes do Bacanal, né, do Bacanal de Herodes, que é a típica cena, né, da Paixão de Cristo, naquele momento em que Jesus foi diante de Herodes. Bom, mas aí perguntaram a Jesus, é justo a gente pagar esse imposto? E Jesus, ele teve que escapulir, né, sem muita explicação, daquela situação, porque estavam querendo encurralar ele. Se ele dissesse, não é justo, ele estava sendo contra César, e estavam querendo incriminar ele para matar, encontrar um jeito de matar Jesus ou prender, porque ele estava incomodando aquela elite, né, da época. Se ele dissesse, não é justo, estava feito já, ele já estava cometendo o crime de falar contra César, contra o poder estabelecido. E se ele dissesse, é justo, ele estava sendo contra o povo, que se sentia oprimido pela aquela dominação estrangeira dentro do seu país, né? E explorando os recursos econômicos de uma população já pobre, né? E aí ele sabiamente pediu uma moeda e deram a ele a moeda, e ele viu que na moeda estava impresso ali a como é que se diz, a imagem de César. E ele disse, de quem é essa imagem que está aqui na moeda? E disseram, de César. Ele disse, então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Muita gente não entendeu, mas ele se saiu daquela situação, né? Ele nem disse que era justo ou injusto e se saiu sabiamente daquela situação. Mas a gente trazendo isso para destrinchar um pouco mais aquilo que ele falou e trazendo para essa questão de Creso, ele diz, como é que fica aí o governo e a política em relação à espiritualidade? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, que com isso ficou claro que a espiritualidade é uma coisa, a religião, a política e o governo é outra. Eu entendo que a política e o governo são coisas deste mundo, passageiro, e condicionada pelas questões históricas e sociais e culturais. Enquanto a espiritualidade, ela tem a ver com a eternidade, com a dimensão eterna do ser humano, não a dimensão apenas social, cultural, política e econômica. Entende? A política, a economia e o governo, ele é resultado do nosso nível consciencial como sociedade, né, como população. A gente muitas vezes culpa o governo por erros, né, por roubos, por corrupções, e a gente fica esperando que chegue um governo que não seja corrupto, que não seja tendencioso, que não queira se perpetuar no poder, mas que trabalhe para o povo, né? Assim como os filósofos gregos imaginavam na época deles que deveria ser a política. Eles diziam naquela época o seguinte, olha, o político ideal, o governante ideal é o filósofo. O filósofo deveria ser o governante, porque o filósofo, ele, digamos, um tipo de Sócrates, por exemplo, ele era um cara que era desapegado dos valores materiais, que vivia pensando, buscando a verdade que ele pudesse alcançar naquela época sobre todas as coisas, sobre todos os assuntos, e buscava a justiça, buscava a equidade, buscava de fato fazer o que achava que era correto. Então, uma pessoa dessa, estando no poder político, ele iria agir corretamente. E era então o rei ideal, o político ideal, o governante ideal seria o filósofo. Mas acontece que o próprio sistema político não permite que pessoas desse nível cheguem ao cargo de governante. Porque como é que se faz a política? A política se faz a partir de acordos entre grupos de vários interesses diversos, né? Existem os ricos, os poderosos economicamente, que têm suas empresas e que geralmente financiam as campanhas políticas porque têm condições de financiar. E existe o povo, né? O povo também que é uma parte, o povo mais pobre, o povão mesmo, os trabalhadores, que
eles também são uma parte muito importante nesse jogo político, tanto que os políticos são financiados para ir até o povo, falar com o povo, que é a massa que vota de fato, né? Então, eles muitas vezes têm dinheiro para fazer propaganda, têm dinheiro para viajar, têm dinheiro, inclusive, para às vezes corromper as pessoas com favores, promessas, né? Então, esse jogo de interesses políticos diversos, eles não permitem que pessoas desapegadas, pessoas honestas, pessoas puras de coração e pessoas que visem apenas o bem comum cheguem na posição de poder. Uma pessoa dessa normalmente não consegue chegar na posição de poder, porque ele não seria político, ele não saberia conciliar tantos interesses diferentes e muitas vezes contraditórios, né? Então, o que chega lá é sempre aquele que tem a melhor articulação, que tem o melhor, inclusive, condições de financiamento, né? E quem financia? É a elite. Quem financia os políticos é a menor parte da população, né? E a mais poderosa. É aquela que está em torno ali dos políticos, está em torno do poder econômico e geralmente é o que predomina. E o povo vota naquelas pessoas que chegam até esse ponto, né? Digamos, quando você vai votar, você encontra ali 10 políticos, 10 candidatos, mas você encontra um que você até gostaria de votar nele, mas ele não tem chance de ganhar, porque os que têm chance são aqueles mais que souberam fazer melhores articulações, né? Aí geralmente no fim sobra o quê? Dois para você escolher. Quer dizer, entre aqueles dois você não sabe muitas vezes quem é o pior, você escolhe o menos ruim. Então no poder político não chega aquele que a gente gostaria que chegasse. Um exemplo de governante ideal, né, pelo menos de uma determinada sociedade, é o Messias, né, que até hoje é esperado pelo povo lá em Israel, pelo governo, pela cultura, pela religião israelita. Né? Eles até hoje esperam que chegue um governante que é justo, que é poderoso e que vai beneficiar o povo escolhido de Deus, que são os israelitas, o povo de Israel. Esse político, esse grande ser poderoso, sábio, justo, ele é o Messias esperado. Mas o Messias esperado pelos judeus não é um Messias espiritual, religioso, como foi Jesus. Tira até a palavra religioso que não cabe bem com ele. Não é um Messias espiritualista, espiritual, como foi Jesus. Desapegado desse mundo. Um Messias não comprometido com os encaminhamentos da política, do imperialismo geopolítico. Jesus veio como um líder espiritual, como um mestre que veio nos ensinar sobre espiritualidade, sobre verdade universal, que transcende inclusive esse mundo. Né? Ele dizia: quero que vocês vivam no mundo sem ser do mundo. Como ele poderia ser o governante? Muita gente, inclusive alguns apóstolos, confundiram Jesus com aquele Messias esperado, né? Por exemplo, Judas Iscariotes, que queria de qualquer forma que Jesus tomasse uma decisão, tomasse ali uma iniciativa de assumir a posição de Messias. Ele dizia que era o Messias, então o Messias tinha que liderar uma revolução política, uma luta armada para libertar Israel dos seus opressores, que na época eram os romanos. Mas Jesus não assumiu essa posição, embora empurrado por Judas naquela situação ali final, em que Judas entregou ele para ver se ele reagia e finalmente tomava uma posição. Ele não tomou, e porque não era esse o destino dele, não era essa a missão. E Judas terminou se arrependendo profundamente porque viu que tinha feito uma grande besteira e se suicidou, né? Então, esse Messias, que até hoje é esperado por Israel, é um Messias político, mas é um Messias muito estranho, porque ele escolheu um povo, ele teria a escolha por um povo, o povo de Deus, seria o povo de Israel.
E todo o restante do planeta seriam pagãos, que iriam se submeter ao poder de Israel. Israel então seria um grande império. E quanto tempo iria viver esse Messias? Quem iria sucedê-lo? Será que ele, sendo humano, sendo encarnado, sendo um rei que chegou na posição de poder e que conseguiu libertar Israel de toda a opressão de todos os outros povos, ele viveria eternamente? Que homem estranho seria esse? Ou ele iria governar por 20, 30, 40 anos e depois teria que ser sucedido por outro que não era o Messias? Será que esse outro que sucederia a ele iria dar continuidade àquele reino de justiça que ele iria implantar no mundo, porque Israel seria o centro do poder, que iria dominar o mundo, e ele iria reinar sobre todos os homens, sobre todas as nações, mas dando o privilégio a Israel de ser o centro desse poder, né? E segurar a onda e implantar um mundo de justiça aqui. Quem conseguiria fazer isso? Por quanto tempo? Mas é esse o Messias que eles esperam. É um Messias do mundo, é um Messias do planeta, é um Messias que iria governar os homens aqui, nesse plano material. Enquanto Jesus veio e se declarou Messias, porém frustrou essa ideia de que ele seria um Messias político, né? Um Messias governante político. Ele frustrou completamente. O fracasso dele na cruz foi a vitória dele sobre o mundo. Né? O que ele chamou de vitória para os homens foi um fracasso. Tanto que zombaram dele, cuspiram nele, disseram: cadê você, que era o Messias? Não era o Messias? Como é que termina desse jeito aí na cruz, pregado? Só que aquilo ali era a vitória dele sobre o mundo, sobre a humanidade dele. E o que o povo, muitos consideraram como um fracasso. Então, por aí você vê o contraste, né, entre a questão da espiritualidade e a questão do mundo. A política e o governo têm a ver com o mundo, com as coisas materiais, com a sobrevivência material de um povo. Enquanto o líder espiritual, aquele que guia a consciência do povo, aquele que eleva o nível de consciência do povo e dos indivíduos, não tem nada a ver com político. É pelo contrário, ele é o não político. Ele é o desapegado desse mundo. Então, por isso que Jesus disse: eu vim para falar de Deus. Dê a Deus o que é de Deus. César é imperador do mundo. Então, dê a César o que é de César. Coisas do mundo. Dinheiro, poder. Até mesmo quando ele chegou diante de Pilatos, né, Pilatos disse: você sabia que eu tenho o poder de lhe livrar, lhe libertar, ou então tenho o poder de lhe matar? E aí Jesus disse: sim, mas você só tem esse poder porque foi lhe dado pelo alto. Quer dizer, inclusive o poder espiritual, atemporal, fora desse mundo, é muito superior ao desse mundo, que permite e que dá o poder a algumas pessoas para que elas cumpram aquele momento histórico ali, né? Só que cada sociedade tem o político que reflete aquilo que ela é. Então, se o cargo político resulta de uma concorrência entre interesses, né, que tem que se ajustar para que um representante daquela conjunção de interesses predomine sobre o todo, e principalmente nas democracias, eles são eleitos pelo povo, quer dizer, o voto de cada um coloca aquele político lá. Então ele reflete exatamente o que aquela sociedade é. Quanto mais corrupta for a sociedade, mais corrupto será o governo que ela terá. Quanto mais justa for a sociedade, mais justo será o governo. Então, a elevação da consciência, que a gente tanto estimula através da criação desses canais, por exemplo, e muitos religiosos dizem que fazem o mesmo, alguns realmente fazem, outros não. Outros são exploradores, fazem o contrário, né?
essa elevação da consciência, ela não vai se refletir imediatamente numa melhoria da questão política e de governo, porque ela atinge o indivíduo. São os indivíduos que se iluminam a partir daquilo que eles veem, ouvem, experimentam, são como luzes que vão acendendo no meio de uma escuridão, numa multidão de seres apagados. Alguns vão acendendo as suas luzes, que a gente pode chamar de consciência, aqui, ali. Esses estão cumprindo, né, o seu propósito, né, de se iluminar, e quando partirem daqui para outro mundo, eles vão seguir um caminho de crescimento espiritual, de ampliação da consciência cada vez maior, né? Mas é difícil que isso um dia chegue a atingir uma sociedade como um todo, de forma que todos se iluminem e elejam um político também iluminado, que não vai ser um explorador, que não vai ser um corrupto, que não vai jogar com os interesses, que una os interesses, que os interesses sejam um só, o bem comum. Isso aí é uma utopia, se a gente focar aqui na realidade do mundo. Porque no mundo, o tempo todo, tem almas iluminadas indo embora, que não voltam mais a encarnar, e tem almas novas, recém-chegadas, bastante atrasadas espiritualmente, começando a se desenvolver. Porque esse processo tem que acontecer assim, né? Na convivência entre os menos esclarecidos e os mais esclarecidos. É como na universidade, que chega um aluno, por exemplo, um curso de medicina, ele chega completamente ignorante da realidade acerca da ciência médica, enquanto os seus mestres, professores, reitores, coordenadores pedagógicos, eles têm o conhecimento, e o trabalho deles é passar o conhecimento para esses grupos, que começa com os que estão quase se formando, que já sabem muita coisa, com aqueles que estão um pouco abaixo, com aquele que está na metade do curso, aquele que está no início do curso. E a universidade, ela reflete o universo, né? O nome já está dizendo, a universidade. O universo tem desde os menos evoluídos aos mais evoluídos. E esse encontro entre essa hierarquia de evolução é necessário para que os que estão lá embaixo possam chegar lá em cima. Se você for numa universidade depois de 20, 30 anos, que uma pessoa acessou a universidade, você pode encontrar essa pessoa como um grande mestre lá dentro, né? Um professor, catedrático e tal, titular de alguma disciplina, porque essa pessoa faz uma carreira ali dentro de crescimento, mas ela precisa do convívio com a diferença. Imagine se entrassem todos ignorantes, os professores fossem ignorantes, e os diretores, o reitor fosse tudo ignorante, essa universidade não iria crescer. E se fossem todos sábios, todos conhecedores de toda o conhecimento científico, essa universidade também não teria sentido. Por quê? Por que ela iria existir se não tem ninguém ali para aprender? Então, o mundo é assim, o mundo vai ser sempre um misto, né, de pessoas em todos os níveis evolutivos, seja ele social, econômico, político e consciencial. Se não for assim, o mundo perde seu sentido. Ele deixa de, assim como a universidade não teria sentido se todos fossem evoluídos, se nesse mundo aqui todos fossem evoluídos também, não existissem as diferenças de conhecimento para que um aprendesse com o outro, ele perderia também o seu sentido. É por isso que existe aqui, existe o bem, existe o mal, existe o mais evoluído, o menos evoluído, porque esse mundo ele se constrói justamente nesse encontro de opostos, né? Que entre si vão se trabalhando e alguns, e todos vão crescendo, na verdade, né? Mas sempre vão chegando novos alunos, como na universidade. Todo ano chega uma leva de novos alunos. E aqui nesse planeta é a mesma coisa. Por mais que exista seres evoluídos, estão chegando o tempo todo seres começando a sua carreira ainda na evolução. Então, eu acredito que nunca nós teremos uma correspondência na política e no governo em relação a uma evolução
na consciência das pessoas, porque essa evolução se dá individualmente, ela não se dá coletivamente, ela coletivamente vai estar sempre em construção, sempre por vir, sempre por se construir. Então, como é que a gente vai poder ter uma sociedade onde se reflita na política e no governo a justiça de uma consciência elevada, né? Agora, é lógico que existem, mesmo aqui no planeta, sociedades mais atrasadas consciencialmente e outras medianas e outras um pouco mais evoluídas. E isso se reflete, de certa forma, até certo ponto, no nível de bem-estar da sociedade, no nível de elevação dos seus governantes, né? O governante sempre é reflexo da sociedade. Então, quanto mais evoluída a sociedade, mais o governante também será evoluído. Agora, a gente tem que saber distinguir bem o que evolução é essa. De repente, uma tribo indígena isolada na Amazônia tem o seu governo também, né? Tem o seu pajé ali, tem o seu cacique. O pajé é mais ligado à espiritualidade, o cacique mais ao governo, né? Das coisas mais materiais. Mas eles podem ser muito mais evoluídos como sociedade do que um país, uma sociedade, um estado. Porque, porque a evolução não está na questão econômica, financeira, mas está no nível de sabedoria, de justiça, de conhecimento acerca da realidade do ser humano que existe naquela sociedade. Então, por exemplo, quando os europeus chegaram aqui no Brasil e encontraram os índios, muitos padres escreveram dizendo: olha, eles são muito mais cristãos do que nós que viemos aqui catequizá-los, porque a justiça entre eles e a bondade, a igualdade é muito maior do que na nossa sociedade. Então a gente não tem muito o que ensinar a eles. Então a gente não pode confundir, né? Pode ser que existam governos muito mais corruptos do que outros, sociedades muito mais ignorantes do que outras, muito mais corruptas do que outras, mas nunca a gente vai poder dizer essa sociedade evoluiu espiritualmente e agora está perfeita e nós temos finalmente um líder justo e poderoso porque ele tem a consciência desenvolvida. Até uma contradição, né, com o nosso sistema político. Então, é isso que eu penso. Eu penso assim: o caminho espiritual é um, o caminho político e econômico de governo é outro. Pode até se refletir um no outro, mas a gente não pode esperar que seja uma coisa só. Porque Deus é Deus. E o poder temporal, político, material que governa os encarnados é outro. Nunca isso aí vai ser uma coisa só, né? É o que eu penso. E vocês? O que pensam sobre isso? Falem aí nos comentários e vamos desenvolver esse debate. Um grande abraço para vocês, fiquem na paz e até nosso próximo encontro.